Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos lá, mais uma vez, a nossa aula de hoje. Nossa aula ela é bem rápida, ela é bem mais curta que a aula dos antibióticos, tá? Então, vou diminuir aqui a minha tela, colocar aqui na lateral e vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre a farmacodinâmica, tá? O objetivo não é aprofundar o estudo na farmacodinâmica, é só entender mais precisamente o contexto geral da farmacodinâmica, entender mesmo que superficialmente, tá? Que é o máximo que vocês vão utilizar durante a trajetória de trabalho de vocês, tá? Então, basicamente, a farmacodinâmica, que é um dos nomes da disciplina de vocês, ela é o estudo do que o medicamento faz no organismo, ou seja, ela trabalha sobre o modo de mecanismo de ação. Lembra lá da última aula dos antibióticos, onde eu apresentava qual é o mecanismo de ação desse antibiótico? Ele é bactericida ou ele é bacteriostático? Então, a farmacodinâmica trabalha exatamente isso. É o que o medicamento faz no nosso organismo, quais são as alterações que ele pode gerar, de que modo ele se manifesta após a tomada desse medicamento, tá? Então, nós temos que a farmacodinâmica ela vai ser o estudo dos mecanismos relacionados às drogas que produzem alterações bioquímicas e fisiológicas no organismo, ou seja, fisiológica é aquilo que faz parte do nosso corpo, ele altera alguns padrões, e bioquímicas são reações onde eles desencadeiam no nosso corpo, tá? São ligações químicas, são interações na nossa estrutura molecular, tá? E no caso, a farmacodinâmica, resumidamente, é a resposta decorrente da ação do fármaco. Como o meu corpo responde a determinada substância. É igual em todo mundo ou cada corpo reage de uma maneira àquela determinada substância? Então, a gente sabe que cada fármaco tem o seu mecanismo de ação. Então, se você pegar a bula, sempre vem o mecanismo de ação daquele fármaco, ou seja, como é que ele age no meu organismo. Após você tomar esse medicamento, e aí ele vai discorrendo o que vai acontecer, o que é esperado que aconteça, de que maneira esse medicamento vai trabalhar no seu corpo, tá? Então, basicamente, as drogas, elas não criam funções dos órgãos, não criam. Os sistemas sobre os quais ela atua, ela apenas modificam as funções pré-existentes, ou seja, ela não dá função para o órgão. O medicamento, ele não faz com que o órgão comece a executar uma ação. Ele só melhora a ação que aquele órgão já produz. Ele modifica a ação que já existe, ou seja, uma ação pré-existente. Ou seja, nós temos ali o fígado, a função do fígado é infinitas funções, metabolismo de vitaminas, metabolismo de substâncias, de proteínas, de carboidratos. Então, o fármaco para o fígado não vai fazer o fígado criar uma função nova, vai só melhorar aquela função que ele já tem ou vai fazer com que ele reinicie essa função caso tenha parado essa função. A mesma coisa, por exemplo, para o estômago. A função do estômago é ajudar na digestão das substâncias, dos alimentos. E, basicamente, é onde ele guarda o ácido clorídrico. Nenhum medicamento vai fazer com que o estômago comece a exercer uma função diferente do que ele foi preparado para fazer. Os medicamentos vão só fazer com que ele funcione da maneira correta. Se ele está parando com o processo de digestão, vamos entender por que ele está parando e essa droga aqui vai fazer com que ele reinicie esse processo. Então, a farmacodinâmica é entender como ele age e entender que nenhum medicamento dá função nova para nenhum órgão do ser humano. Ele só melhora a função que aquele órgão já exerce ou faz com que aquele órgão volte a exercer sua função, ou se aquele órgão está trabalhando em demasiado, está produzindo, por exemplo, muito hormônio, fazer com que volte o equilíbrio desse órgão, tá? Por exemplo, o pâncreas que produz insulina e glucagon. Não tem nenhum medicamento que vai fazer ele ter função nova, mas existem medicamentos que vai fazer com que ele secrete menos hormônio, insulina, ou tem medicamentos que vai fazer com que ele secrete mais, produza mais, tá? Fique bem claro. Então, após a administração, o medicamento e a chegada até o local de ação, para que o medicamento faça o efeito desejado, o mesmo deve ser interagido com o receptor que está na membrana celular. Tem aqui um errinho de português, mas não tem problema. Então, sempre que a gente toma um medicamento, ele chega até o local de ação. Aquele medicamento vai cair na corrente sanguínea, se não for um medicamento de ação tópica, vai para a corrente sanguínea e quem leva o princípio ativo é o sangue até o local onde esse medicamento deve agir.
Quando ele descobre onde é que ele deve agir, ele começa a interagir com o receptor da membrana celular. Qualquer lugar do nosso corpo vai ter uma célula esperando aquele fármaco para ela se ligar à sua membrana, se ligar com esse receptor, com esse princípio ativo, eles fazerem uma união e então começar a ação do medicamento. Claro que se o medicamento for correto e que se a dose também for a correta, a posologia. Então, nós temos aqui o receptor. Receptor é o componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir seus efeitos. Então, o receptor é aquele que recebe. Vai ser o agente no nosso corpo que vai receber o princípio ativo do medicamento e fazer com que haja uma interação. Por quê? Porque sempre que você faz a ingestão de medicamento, seja por via oral, intravenosa, ocular, qualquer via, esse medicamento tem que produzir o efeito, ele tem que se ligar da maneira correta com o receptor para produzir o efeito desejado, porque senão você vai estar tomando medicamento sem função. Tem que acontecer reações bioquímicas no corpo após a tomada do medicamento, para que aquele medicamento exerça a sua função real, aonde ele está sendo pedido, digamos assim, tá? Então, as drogas podem ser classificadas como agonistas, dualistas ou antagonistas, dependendo da habilidade de seus complexos, droga-receptor, né, se vai fechar, se vai casar direitinho, e também depende de iniciar respostas celulares ou efeitos celulares ativos. Então, a gente vai ver o conceito de cada um, do que é um agonista, do que é um dualista e um antagonista. Então, basicamente, agonista... Um agonista é aquele que provoca uma resposta celular máxima na célula efetora, ou seja, agonista é aquele que estimula a célula à sua potência total. O exemplo que a gente colocou é a adrenalina. A gente sabe que nós produzimos a adrenalina normalmente no nosso corpo, é um neurotransmissor que produz uma série de reações no nosso corpo, como o aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, ou seja, a adrenalina vai ser utilizada em momentos de parada cardíaca, entre outros acometimentos, tá? Então, o agonista é aquele que fecha direitinho e que exacerba aquela célula a seu nível máximo. Então, assim, temos uma célulazinha aqui no meu corpo. Essas células no meu coração são responsáveis por manter meu coração batendo. Por algum motivo, essas pequenas células estão deixando de exercer sua função e meu coração está parando de bater, estou entrando em uma parada. O que uma droga agonista faz? Por exemplo, a adrenalina, ela vai direto nessa célula que está perdendo a sua função, dá uma injeção de ânimo, digamos assim, e essa célula vai começar a produzir uma superfunção, tá? Ela vai exercer a sua função ao nível máximo. Aquilo que ela já fazia, que era manter meu coração batendo, ela vai continuar fazendo, só que em nível máximo, nível hard, digamos assim, tá? Então, as drogas agonistas, observem, elas encaixam certinho, aqui é o fármaco, essa aqui é a célula receptora, então elas encaixam direitinho em uma engrenagem. E aí, elas vão trabalhando como se fosse uma engrenagem, se ligam certinho, e aí faz a célula receptora se produzir o seu hormônio ou fazer a sua função ao máximo. Tudo vai depender da função da célula receptora. Se é de produção de hormônio, se é de manter o coração batendo, se é de manter o pulmão funcionante, enfim. Ele exacerba a função de qualquer célula ao seu nível máximo. Drogas agonistas, tá? As drogas, muitos medicamentos, as agonistas, né? Muitos medicamentos atuam ao estimular ou ao bloquear os receptores dos fármacos, tá? Estimulam o bloqueio. O medicamento que é atraído para um receptor tem afinidade por esse receptor. Ou seja, se o princípio ativo é assim, o receptor é assim para fazer uma conexão certinho. Se ele é quadrado, o outro também vai ser da mesma maneira para caber certinho, porque eles funcionam como uma engrenagem, digamos assim, tá? As drogas antagonistas, tá? Chamadas de antagonistas competitivos. São conhecidas como bloqueadores celulares. Lembra lá, um estimula, esse aqui bloqueia. Ou seja, essa droga bloqueia o receptor, impedindo que um agonista se ligue ao seu receptor. O antagonista possui maior afinidade de ligação no receptor. Por exemplo, antihistamínicos são antagonistas funcionais da histamina, um transmissor endógeno mediador da alergia. O que é isso? Vamos resumir. Histamina
é uma substância que nós naturalmente produzimos e ela é necessária para o nosso corpo, tá? A histamina sempre é necessária para o ser humano. Só que por algum motivo, se a gente começar a produzir demais histamina, significa que nós estamos desenvolvendo uma reação alérgica, seja qualquer coisa, comida, camarão, o que quer que seja. Essa histamina que é natural minha, ela está começando a ser produzida demais e isso me causa problemas. A droga antagonista, ela vem para fazer o contrário. Algo antagônico é aquilo que faz o contrário de outra coisa. Então, se a agonista, se a histamina está sendo produzida demais, uma droga antagonista, que são os antihistamínicos, eles vão fazer exatamente o contrário. Se enquanto a agonista ela é assim para encaixar, a antagonista ela vem assim, ó, não encaixar. A antagonista ela bloqueia a ação. Então, lembra, a agonista ela faz com que a célula se faça a sua função máxima. O antagonista ela bloqueia, faz com que a célula deixe de exercer aquela função natural dela, porque aquela função, apesar de ser natural, está me causando problemas naquele momento e eu preciso de alguém para dizer assim, chega, já tá bom, para de produzir, porque senão essa pessoa vai morrer. Então, os antihistamínicos, que são os medicamentos antialérgicos, eles são drogas para combater uma coisa que é próprio do meu corpo, mas que está me fazendo mal por algum motivo, tá? Deu para entender? Então, aqui, ó, enquanto a agonista, elas se conectavam, certinho as engrenagens, a antagonista, elas ficam longe. A droga antagonista vai bloquear essa célula, não vai se ligar e vai bloquear essa célula, fazendo que ela perca a sua função, pelo menos momentaneamente, claro, tá? Então, as drogas, se um fármaco tem afinidade por determinado receptor, mas não estimula o mesmo, tá? Então, o antagonista não estimula o receptor como agonista. O antagonista impede a ocorrência de uma resposta terapêutica. O que é uma resposta terapêutica? É uma resposta fisiológica, é uma resposta normal do meu corpo. O que é uma resposta normal do meu corpo? É que o meu coração bata. Uma resposta normal do meu corpo é que eu produza insulina. Agora, pode acontecer, é função normal do meu corpo bater, só que o coração estiver batendo muito acelerado. Muito acelerado, isso é normal? Isso é bom? Não. Então, vai aplicar uma droga antagônica, por exemplo, uma noradrenalina, para fazer a função contrária daquilo que seria o normal. A insulina está produzindo insulina, ótimo, todo mundo tem que produzir. Só que se começar a produzir insulina demais, vai me causar problemas. Então, eu vou tomar uma droga que faça o contrário daquilo que é normal do meu corpo. Isso é o antagonista. E as drogas dualistas são drogas que agem ora como antagonista, ora como agonista. Uma hora ela estimula a célula, outra hora ela bloqueia essa mesma célula. Tudo vai depender do estado da pessoa. Na presença de um agonista, geralmente essas drogas agem como antagonista. E quando estão sozinhas, elas agem como agonista. Tudo vai depender da reação do seu corpo, tá? E aí nós temos o princípio da farmacologia, por exemplo, aqui, ó, droga agonista, junto com a ocupação aqui, ó, regulada pela afinidade com o receptor. Nós temos aqui a ativação regulada pela eficácia e no final nós vamos ter uma resposta corporal a essa droga agonista. A droga B é uma droga antagonista, junto com o receptor, junto com a célula receptora, não vai produzir nenhuma resposta, tá? Teoricamente. E aí nós temos as diferenças. Só resumindo, o agonista causa alteração na função celular, produzindo vários tipos de efeito. Antagonista é a substância que se liga ao receptor sem causar ativação, impedindo, consequentemente, a ligação do agonista, tá? Então, nós temos aí o início da ação da droga, é o intervalo de tempo que o fármaco começa a ser administrado e termina quando começa o efeito terapêutico. Início da ação da droga, então, é um intervalo, é um pequeno intervalo entre a administração e o início do efeito. E o que é que vai ser levado em consideração para o início da ação da droga? A via de administração e a via de absorção dessa droga. Porque a gente sabe que se a droga for intravenosa, os efeitos dela iniciam quase que simultaneamente a aplicação. Enquanto eu estou aplicando, tem droga que já começa a produzir o seu efeito. Agora, se for um comprimido via oral, eu tomo. Até ele começar a fazer o efeito, isso vai levar 30 minutos, 40 minutos, dependendo da droga.
Então, esse intervalo do início da ação da droga depende muito da via de absorção do fármaco. Intramuscular é muito rápido, intravenoso é muito rápido, subcutâneo, demorado. A via subcutânea, ela é de difícil absorção, porque na gordura, na terceira camada da nossa pele, tem muito pouco vaso sanguíneo. Onde não tem vaso sanguíneo, é bem mais devagar a absorção, tá? A duração do fármaco corresponde ao tempo que o fármaco produz o seu efeito terapêutico, se é de 30 minutos, se é de 40 minutos. Por exemplo, a insulina. Pacientes diabéticos que fazem uso de insulina, a insulina é aplicada na camada subcutânea e, como eu acabei de falar, ela demora a produzir o seu efeito e isso é bom. Justamente porque quando o paciente levanta de manhã e toma a sua dose de insulina do dia, significa que essa insulina, essa dose tem que ficar disponível no corpo durante o dia inteiro. Então, como a absorção é bem lentinha, a droga vai sendo distribuída bem lentamente, aos poucos, durante todo o dia, vai liberando a sua ação. Então, a duração do efeito terapêutico da insulina, ela é bem demorada, ela é bem grande. Já tem droga que o efeito dela é super rápido, já faz o seu efeito, por exemplo, o antialérgico. Você toma um antialérgico, rapidamente a alergia vai embora. A duração do efeito desse fármaco é bem curta. Então, a diferença vai ser essa. E aí nós temos a margem de segurança, que é a relação entre os efeitos terapêuticos, é o efeito de cura, o efeito benéfico da droga, o efeito terapêutico desejado e o efeito terapêutico indesejado, o efeito adverso, tá? Aquilo que eu não quero. Em geral, mede a diferença entre, primeiro, uma dose efetiva para 50% dos pacientes tratados e, segundo, a dose mínima em que ocorrem reações adversas. O que é isso? A margem de segurança da droga é aquela questão, o prós daquela droga sempre tem que ser maior do que o contra. Ou seja, os efeitos benéficos de qualquer droga tem que ser bem maior do que os efeitos adversos e os efeitos colaterais. Toda droga tem que ter uma margem boa de segurança para ser liberada, tá? Tem drogas que têm uma margem de segurança bem alta, que quase não tem efeito adverso. Tem algumas drogas que você lê a bula e eles até dizem não foi encontrado nenhum efeito adverso, por mais que tenha feito, por exemplo, uma superdosagem. Já tem outros medicamentos que a superdosagem, e às vezes nem precisa ser uma superdosagem, o próprio efeito da dose já aparece muito efeito indesejado. Então, a margem de segurança tem droga que é maior e tem droga que é menor, que é a quantidade de efeito adverso que vai aparecer. Tem droga que quase não produz efeito adverso e tem droga que tem, por si só, já apresenta efeito adverso, já causa náusea, vômito, mas mesmo assim ela é utilizada porque o benefício que ela vai produzir no seu corpo é maior do que o malefício, tá? Do que esses efeitos adversos. Sempre tem que ser assim. E aí a gente tem o choque anafilático, eu não vou entrar muito nessa questão, mas o choque anafilático é como se fosse a resposta mais exagerada do nosso corpo a determinada coisa que a gente tem alergia. Então, o choque anafilático ele é bem perigoso, ele leva muito a gente a óbito, por quê? Primeira coisa, eu só sei se eu tenho alergia a determinada coisa quando eu entro em contato com esta coisa. Eu só sei se eu tenho alergia a determinado alimento se eu comer esse alimento. Eu só sei se eu tenho alergia a determinado hidratante se eu usar esse hidratante. Esse é o perigo, porque eu não sei o nível de alergia que eu tenho a determinada coisa. Então, pode me gerar efeitos leves, efeitos moderados, no último caso, efeitos graves, que é, por exemplo, o choque anafilático. Durante o choque anafilático, há uma liberação muito grande de histamina. Lembra lá que eu falei da histamina? Nós naturalmente produzimos histamina, mas só que se ela for produzida demais, ela leva a muitas reações do nosso corpo. E a aplicação de antagonista na histamina, às vezes, não é o suficiente quando a concentração do agonista é muito superior à do antagonista. O mesmo não possui maior afinidade pelo receptor. Ou seja, quando a gente produz histamina demais, por mais que a gente tome um antagonista, dependendo da dose, do efeito, muitas vezes não é o suficiente, porque a quantidade de histamina produzida está sendo muito maior do que a quantidade do antihistamínico que você está tomando. E aí as células não vão se ligar. Nesse caso, para que o paciente não chegue ao óbito, é necessário administrar um antagonista funcional da histamina, ou seja, um agonista que provoque efeitos contrários, tá? É o antihistamínico, tá? Uma dose alta para que essa alergia cesse e o paciente não chegue ao óbito, tá? Então, crianças, agradeço até aqui, nossa aula bem rápida hoje, mas bem autoexplicativa, tá? Obrigada, tchau, tchau.